Projeto de Lei Ordinária, Leis Orçamentárias 13.7 de 2018, iniciativa do Prefeito. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 25 milhões destinado a atender despesas com pagamento de precatórios. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.886, de 6 de novembro de 2018. Publicada na instrução do pareceres e emendas no Diário da Câmara 9.894, em 20 de novembro de 2018. Publicado na instrução, os pareceres e emendas no Diário da Câmara 9.904, em 4 de dezembro de 2018. A votação global e simbólica e aprovação em maioria simples, primeiro turno. Em discussão. Para só encaminhar. Não é encaminhar, vereador? Não. Não? Só uma. Que são 5 segundos só para explicar que essa é a lista de pagamento precatório do Tribunal de Justiça. A Prefeitura é obrigada a pagar. Você quer usar a tribuna? Não? Perfeito. Continua em discussão, encerrada a discussão. Vereadores, registrem seus votos. O líder esclarece que é para pagamento de precatórios, determinação da Justiça. É isso, vereador? Só pagar os juros, só. Desliga o microfone. Encerrada a votação. Trinta e 34 vereadores votaram com expressão sim. Portanto, projeto aprovado. Próximo projeto da pauta é o número 4. Iniciativa, senhor prefeito. Primeiro turno. Vereadora Julieta Reis. Projeto de Lei Ordinária 5.0131 de 2018, iniciativa do Prefeito Municipal, autoriza o Poder Executivo a permutar com Otacílio Rodrigues Siqueira Júnior, Josane de Pilar Martinski Siqueira, MESP, administradora de bens, Carlos Schmidt e Eunice da Conceição Alves Schmidt, as áreas especificadas publicadas no Diário da Câmara 9849, de 12 de setembro de 2018, publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9905, de 5 de 12 de 2018, emenda supressiva 33013 de 2018, emenda modificativa 0340077 de 2018, votação global e simbólica, maioria simples, primeiro turno. Em discussão para primeiro turno. Leitura das emendas. Senhor presidente. Vereador Marcos Vieira, só fazer a leitura das emendas, na sequência o senhor já terá seu tempo. Emenda supressiva, o projeto de lei ordinária que autoriza o Poder Executivo a permutar com o Otacílio Rodrigues Siqueira Júnior e outros. Suprima-se o artigo 1º do projeto de lei referente à proposição 5.0131. Emenda modificativa. Artigo 2º. Modifique-se o caput do artigo 2º, referente à proposição 5.131. Fica o Poder Executivo, artigo 2º, né? Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a permutar a área de terreno constituída pelo lote 1 da quadra 1B da planta moradia sítio cercado 6, situado na cidade de Curitiba de forma irregular, medindo 67 metros, 46, de frente para a travessa 1, pelo lado direito de quem a referida travessa olha o imóvel, mede 59,33 metros quadrados, de extensão da frente aos fundos e confronta com a Rua Nova Esperança, com a qual faz esquina. Pelo lado esquerdo, mesmo sentido, mede 61,18 metros quadrados e confronta com a travessa 15, com a qual faz esquina na linha de fundos, onde mede 56,26 metros quadrados, confrontando com a Rua Lupionópolis, fechando o perímetro perfazendo de área de 3.000
668,30 metros quadrados, cadastrado sob a indicação fiscal 81.847.001.000, avaliado em R$ 1.930.000, conforme laudo de avaliação 055 de 25 de junho de 2018, adquirido pela Imobiliária de Curitiba, com os seguintes imóveis de propriedade de Otacílio Rodrigues Siqueira Júnior, Josane de Pilar Martins Siqueira, MESP, administradora de bens, Carlos Schmidt e Eunice da Conceição Alves Schmidt. É essa a emenda, senhor presidente. Em discussão, o projeto de emendas, nós temos o vereador Marcos Vieira, primeiro inscrito. Vossa Excelência tem 15 minutos prorrogáveis. E aí, presidente? Senhor presidente, vereadoras e vereadores, todos que acompanham essa sessão, servidores, também de uma maneira especial quero cumprimentar aqui a Associação de Moradores da Vila Cachoeira, no nome do Jorge, e todos que estão aí acompanhando essa sessão. Esse projeto, desde que ele foi protocolado aqui na Câmara, eu já venho na tentativa, de conversar com o líder do prefeito, de maneira que pudesse ser retirado esse projeto. Porque esse projeto ele traz dois prejuízos. Ele traz um prejuízo financeiro para o município e também traz um prejuízo social. Então, quando foi protocolado, já de imediato foi percebido esse protocolo aqui na Câmara. Os moradores da região já me procuraram de maneira que a gente pudesse estar intervindo para que não acontecesse a permuta desse terreno. Vendo que é um dos últimos terrenos públicos. Uma parte na sequência, vereador Marcos, faz favor. Com tamanho suficiente para a construção de um equipamento público. Foram protocoladas aproximadamente quase 2.000 assinaturas num abaixo-assinado, pedido da comunidade, de maneira que pudesse intervir solicitando a retirada desse projeto. Mas não foi possível, ele tramitou com vários votos contrários nas comissões por onde foram tramitados e acabou vindo hoje para a discussão em plenário. Então eu vou pedir para que seja passado um pequeno vídeo, talvez para que fique mais fácil o entendimento aí dos vereadores e a todos que estão acompanhando aí a sessão. Estamos aqui no cruzamento das ruas Nova Esperança com a Lupionópolis, no sítio cercado. Neste endereço funcionava um posto-escola de abastecimento de combustível em parceria com a Prefeitura, que foi desativado há pouco mais de um ano. E agora a Prefeitura quer se desfazer dele. Um grande espaço de quase 4.000 metros quadrados, que poderia receber investimentos e ser convertido em um equipamento público para atender a demanda da região. Atualmente, a Regional Bairro Novo possui uma população de mais de 140.000 moradores. Somente o sítio cercado concentra 115.000 desses moradores, sendo o segundo bairro mais populoso de Curitiba, contando com 23 CMEIs para atender cerca de 10.230 crianças de 0 a 5 anos, uma média de 444 crianças por CMEI. Escolas municipais são 16 para atender cerca de 9.292 crianças de 6 a 10 anos, uma média de 580 por escola. 9 unidades de saúde para atender 115.525 moradores, uma média de 12.836 por unidade. Porém, a realidade não é essa. Nas 2 unidades de saúde mais próximas ao terreno, a capacidade de atendimento está extrapolada. Na unidade de saúde Salvador Allende, com capacidade para 10.500 usuários, está com 15.000 usuários. Já a unidade de saúde Bairro Novo, que deveria atender até 14.000 usuários, está com uma demanda de 23.000 usuários. É um excelente local para uma unidade de saúde para suprir essa urgente demanda. Ainda o sítio cercado está no topo do ranking de violência em nossa cidade.
Diariamente recebemos notícias de crimes, mortes e o aumento da exposição dos jovens à violência e às drogas. Como alternativa para livrar a juventude desses males, o espaço pode abrigar um centro esportivo ou até o tão sonhado centro cultural. O povo unido jamais será vencido. 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 Então houveram várias manifestações da população para que, tentando segurar esse espaço, para que lá possa sim ser futuramente construído um equipamento público. É claro que nós temos o entendimento e o conhecimento que nesse momento a prefeitura talvez não tem condição de estar construindo, né, um equipamento devido à sua situação financeira. Mas o que nós precisamos é que esse terreno, esse espaço, seja assegurado, que no momento oportuno, futuramente, né, quando estiver recurso, possa sim lá ser construído algo que venha beneficiar a população. Então foram pedidos, foram vários os pedidos de informações para as secretarias e todas se manifestaram não tendo interesse na região, na área, né? Inclusive a Secretaria Municipal de Saúde, né? Como vocês viram, nós temos lá 2 unidades de saúde que são muito próximas, que estão com a sua capacidade, né, extrapolada no atendimento. Às vezes a gente ouve dizer que está tudo muito certo, muito tranquilo, mas eu gostaria até de fazer um convite para que a gente pudesse participar aí lá no local, para vocês verem a fila que já tem 5 horas da manhã na frente das unidades de saúde e a quantidade de pessoas que saem sem o atendimento. Então eu convido aqueles que quiserem, né, para poder ter realmente o conhecimento disso que estou falando, para participar. E aí alguma coisa também que é estranho, a própria Secretaria Municipal de Saúde se manifestou não ter interesse para a construção de um equipamento lá. Mas eu peguei aqui, em um dos jornais, no momento que estava sendo tratada a questão da UPA do Pinheirinho, né, onde a gente esteve presente, junto com demais vereadores. Inclusive tem aqui uma fala da própria secretária, né, onde tem aqui também junto alguns vereadores. Ela diz, a Márcio Sulac lembrou, a unidade especializada está agora sem sede definida e sem prazo para sair do papel. A prefeitura hoje não tem terrenos públicos e comprar um novo local é muito demorado e oneroso. Então a gente pode perceber que já existe uma contradição na informação que foi pedida, né? Mas nós queremos que seja analisado com muito carinho, com muita atenção por todos os vereadores. Mostrou no vídeo que o sítio cercado, ele está no ranking dentro do mapa da violência, de jovens, adolescentes que são mortos todos os dias praticamente. E nós não vamos conseguir combater a violência, né? Tiago Ferro, que trabalha muito com a juventude, é somente investindo na polícia, né? Comprando viatura para a polícia. Precisa sim, a polícia precisa ter sua estrutura, mas eu acredito que nós vamos sim ter um resultado positivo é quando nós investir na criança, no adolescente e no jovem. A região sul do sítio cercado, onde está esse terreno lá no sítio cercado, nós não temos equipamentos, né, um centro esportivo para atender a demanda da quantidade de jovens que existe naquela região. O segundo bairro mais populoso, nós não temos lá um centro cultural para que possa estar trabalhando. E aí quem trabalha com a maioria desses jovens e adolescentes é a rua. E a rua nós sabemos aos indicadores que nós chegamos, né? Por isso que está aí no topo do mapa da violência. Mas nós também, eu gostaria aqui de lembrar que na região sul hoje, nós não temos lá um centro de reabilitação, vereador Rogério. Pessoas que precisam fazer essa reabilitação, pessoas que sofrem acidente ou até mesmo um AVC, precisam muitas vezes, sem condição de caminhar, se deslocar lá da região sul, cruzar toda a cidade para ir ser atendido em uma clínica. E isso é o que eu quero trazer para que possa ser refletido.
até mesmo o centro de estabilização, que é uma das causas urgentes da nossa cidade, na questão da saúde mental. Nós estamos vendo aí que não temos a UPA da Pinheirinho, toda a situação que foi debatida aí nos últimos dias, e lá esse espaço pode ser, sim, construído um espaço para ser atendido essas pessoas. Então, é essa a preocupação que não somente eu, mas sim todos os moradores. É uma pena que no horário das nossas sessões as pessoas não têm condições de vir participar. Mas eu sei que muitas pessoas estão acompanhando, né, pelas mídias sociais, nesse momento, a nossa sessão hoje, e estão na torcida e estão apelando para que nós, vereadores, hoje temos essa oportunidade. Não pensar no imediato. Eu não vou nem discutir aqui a importância da continuidade da obra da linha verde. Com certeza é de suma importância, sim, precisa ser feito. Mas eu também entendo que há outros meios para que possa ser dada continuidade nesse lote 4 da linha verde. E hoje está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos definir esse espaço. E uma vez sendo permutado, não há outro espaço. Não há outro espaço para que possa ser construído algo em benefício aí das próximas gerações. Talvez para nós hoje até não interfira muito, mas nós não podemos pensar só no hoje. É pensando no futuro que hoje eu subo nessa tribuna para defender esse projeto, pedir que a gente não aprove a permuta desse terreno, pois vai trazer complicações para o futuro. Nós não vamos ter aonde ocupar esses jovens, adolescentes. Uma parte, vereador. Ô vereador, uma parte. Na sequência, vereador. Eu vou passar de imediato para o vereador que pediu primeiro, que foi o vereador Felipe. Obrigado, Marcos. Primeiro, parabéns pela exposição e pela maneira que a Vossa Excelência está defendendo esse tema. A gente acompanhou em algumas comissões, agora recentemente teve uma comissão semana passada, se eu não me engano, com a presença da Prefeitura. O fato é que fica muito claro que o lote 4, a necessidade da Prefeitura na questão da linha verde. Mas, por que não desapropriar? Por que não fazer um processo de desapropriação, como são feitos tantos outros na cidade? Minha pergunta é se, eu não me lembro dos números de avaliação, essa avaliação do terreno da SIC, ela tem uma avaliação igual ou similar da avaliação feita pelo terreno do posto? O terreno da linha verde, né, com o terreno da SIC, essa avaliação, e qual é o valor da avaliação, né? E se em algum momento foi feito, a outra pergunta quando que esse proprietário, se tem nos registros, quando que esse que quer fazer a permuta, ou esses, parece que são vários, comprou aquela área na SIC? Já é há muito tempo ou comprou recentemente? Essas duas questões e a questão do valor da diferença. Mas eu, com absoluta certeza, pela apresentação da Vossa Excelência e tudo que Vossa Excelência contou para nós a respeito, pelo seu conhecimento, seria muito melhor fazer uma desapropriação naquela área do que fazer essa permuta e deixar essa área para algum espaço público necessário para toda a região, que foi muito bem explicado aqui. Muito obrigado. Obrigado, vereador Felipe. Então, esse projeto, como eu já disse, além dele trazer aí prejuízos financeiro e social, ele tem, sim, algumas coisas que talvez carece de algumas explicações. Esse terreno está sendo permutado, né, ele tem uma metragem de 3.600 metros, e ele está sendo permutado por 3 terrenos ali no Atuba, que é já próximo da linha verde, e os 3 terrenos na permuta ele vai estar sobrando para o caixa da Prefeitura um valor de R$375 mil. Então, o valor avaliado do terreno lá do Bairro Novo, do Sítio Cercado, ele está em torno de R$1.900.000. Eu não quero aqui colocar em dúvida a avaliação feita pela CAI, mas ela está muito abaixo do valor comercializado na região. O valor que foi avaliado, ele está em torno de R$529 o metro, e hoje o metro lá ele está sendo comercializado aproximadamente por R$1.000. Então existe uma diferença. Eu não estou aqui
colocando em dúvida a avaliação feita, mas ela é muito diferente do valor negociado hoje lá na região aonde está localizado esse terreno. Uma outra situação que também, respondendo à segunda pergunta, esses terrenos foram adquiridos no mês de maio de 2018. No mês de maio, para iniciar a permuta já nos meses seguintes. Então, isso também traz aí uma interrogação, né? Porque a pessoa, ela tinha conhecimento, ela foi informada do negócio para poder, então, adquirir. Ele foi adquirido no mês de maio, conforme as informações que nós buscamos, né? Então, seria isso. Passar a palavra para o professor Silberto. Quero parabenizar você, Marcos, pela exposição e dizer que pode contar com o meu apoio. Sou morador do bairro, defendo o nosso bairro com toda certeza. E digo mais ainda que você relatou sobre uma possibilidade de uma unidade de saúde, um centro esportivo, um centro cultural. E também digo mais, o nosso bairro é chamado Bairro Novo, mas já temos muitos e muitos idosos. Muitos e muitos... Vereador, o senhor quer prorrogação de prazo? Sim, vou pedir prorrogação. Está dentro do seu tempo, mais 15 minutos, Vossa Excelência. Okay, obrigado, presidente. Temos muitos idosos também, que no futuro próximo aí, nós vamos ter que ter um centro de idosos, igual eu já apresentei projetos aqui para ter um centro de idosos, para atender a nossa população idosa. Então, esse terreno de 3.600 metros quadrados pode ser útil para a nossa comunidade por vários itens. Então, quanto com unidade de saúde, um centro esportivo, um centro cultural, ou até mesmo que no futuro próximo vamos precisar de um centro de idosos para atender a nossa população idosa, que nos próximos 4, 5 anos vão ter mais idosos na idade acima de 60 anos do que adolescente até 14 anos. Então, nós precisamos de um centro de idosos para que possamos atender bem a nossa população também. Conta com o meu apoio, vamos defender esse nosso terreno aí. Beleza? Marcos, obrigado. Uma parte também. Obrigado, professor Silberto. Eu só peço a gentileza dos visitantes, obrigado pela presença de vocês. Eu só peço que a expressão não pode ser desta forma, tá ok? Obrigado. Agradeço a compreensão. Obrigado. Com certeza, professor Silberto, não falta opções, né, para se construir um equipamento público. Com certeza, até uma das indicações para essa local seria a construção mesmo até de um centro de convivência para o pessoal da melhor idade, né, o pessoal da terceira idade. Então, não falta opções para ser construído um equipamento público nesse espaço. Próximo vereador, o vereador Giovanni. Bom dia, eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, mas para que eu possa tomar uma decisão de voto, uma das prerrogativas de um vereador é indicar os terrenos da região para construção de CMEs, escolas, posto de saúde, espaço de convivências. Eu gostaria que o nobre vereador me respondesse se o senhor encaminhou algum ato de sugestão ou algum ofício para o patrimônio público municipal, indicando essa área para alguma benfeitoria, indicando algum desses pontos que eu estou falando, um CMEI, uma unidade de saúde. Se existe esse documento, o senhor chegou a encaminhar ou não para o patrimônio público? Obrigado, vereador Giovanni. Até agradeço a sua parte, porque já estava passando desapercebido. Eu quero até pedir para a minha assessoria que possa, talvez, localizar, né, a sugestão que foi encaminhada, inclusive aprovada aqui em plenário, para a construção de uma unidade de saúde nesses terrenos, com a indicação fiscal. Até peço para a minha assessoria que possa recuperar e trazer para que a gente possa confirmar esse pedido, essa sugestão que foi feita ao Executivo. Vereador Goura. Obrigado, vereador Marcos Vieira. Quero, antes de tudo, saudar todos os cidadãos que estão aqui presentes. É importante que a Câmara Municipal tenha o acompanhamento da população nos seus trabalhos. Então, sintam-se muito bem-vindos e estejam sempre presentes aqui. Marcos, vereador, eu fiz um voto contrário
a esse projeto na Comissão de Urbanismo por diversos pontos. O projeto em questão ele está trocando este terreno no sítio cercado por 2 terrenos no Atuba. E a justificativa da... 3 terrenos, obrigado, vereador Sabino. É justamente para conclusão das obras da linha verde. Agora, a gente vendo toda a tramitação do projeto e o histórico, né, dos terrenos, a gente vê no sítio cercado, o terreno era um posto escola, cuja estrutura está muito bem preservada, eu diria assim, em ótimas condições de uso até mesmo, e mesmo essas benfeitorias do terreno não foram avaliadas, não foram incluídas na avaliação do terreno pelo valor pelo qual ele está sendo permutado pelos outros 2 terrenos. A gente sabe também que os proprietários dos terrenos da linha verde adquiriram o terreno em maio deste ano de 2018, sabendo, obviamente, das obras que estão acontecendo já há anos ali na linha verde. Eles são proprietários também de postos de gasolina. A localização do terreno no sítio cercado é estratégica por um monte de ações comerciais, ou seja, é um ponto que, obviamente, tem um forte interesse comercial. A prefeitura poderia vender este terreno, se fosse o caso, mas a gente entende, o clamor da população por algum equipamento público, por alguma ação que beneficie a coletividade. Em 2014, se não me engano, há uma manifestação de interesse da Secretaria de Saúde para a construção no terreno da unidade de Salvador Allende 2. Ou seja, em um determinado momento, a prefeitura manifestou que sim, havia interesse. Agora ela diz que não há mais interesse ali no local. Também entendemos que existem outros meios para a realização da conclusão das obras da linha verde, precisa ser concluída, obviamente, mas a prefeitura pode desapropriar o terreno. E isso já teve o processo, o decreto que tornou a área de utilidade pública, já dá início a esse protocolo. Outras formas que não onerem, como você bem colocou no início da sua fala, esse prejuízo duplo à cidade e à população do bairro do sítio cercado. Então, nesse sentido, nós entendemos, até em respeito à manifestação, à mobilização dos moradores, que esse projeto receba o voto desfavorável dos vereadores, ou seja, que ele não passe aqui. Eu peço aos vereadores que deem o voto contrário a esse projeto e que a gente possa, de outras formas, como eu disse, pela desapropriação, pela alienação, resolver os problemas lá do Atuba para a conclusão da linha verde. São poucas áreas deste tamanho no sítio cercado que ainda pertencem à municipalidade. E eu ainda faço um outro destaque, assim, contextualizando, desculpa me alongar, com a situação deste final de semana lá nas ocupações da SIC. A gente vê uma celeridade da prefeitura em muitos momentos para troca de terrenos, para permuta de terrenos, envolvendo interesses comerciais. Agora, a gente está vendo ali uma situação gravíssima de uma calamidade pública, com centenas de famílias desabrigadas que perderam tudo no incêndio, e a gente poderia também ver essa celeridade, essa rapidez, vereador Mestre Popp, para a resolução deste problema. Vamos, então, permutar um outro terreno com a população para resolver esse problema. Mas esse é um adendo. Eu peço voto contrário, em vista de tudo que foi exposto. A gente tem outras formas para a resolução e para a conclusão da linha verde. Então, fica aqui o meu apoio à Vossa Excelência e a importância, também faço coro às falas dos demais vereadores, professor Silberto aqui, sobre a importância deste espaço, se não agora, mas com certeza nos anos seguintes, para a população do sítio cercado. A parte na sequência, vereador. Obrigado, vereador Goura. Mestre Popp. Bom, vereador, como nós já tínhamos conversado antes, eu tenho uma convivência dentro do Bairro Novo há 20 anos. Nós temos projetos sociais em 17 escolas das regiões
E nas últimas semanas, os pais têm me abordado muito, falando com relação a esse terreno. Nós sabemos que o sítio cercado não é só um bairro, aquilo ali agora, bairro Novo, A, B e C, Alstenac, tudo. Ali hoje é uma grande cidade. Tem pessoas que passam quase um ano ali dentro, sem vir no centro de Curitiba. E todos nós somos sabedores que um terreno daquele tamanho, você já não está encontrando mais dentro daquela região. E esse valor que o senhor falou de R$1.000, com certeza, um proprietário que tenha seu imóvel, ele não vai querer vender nem por esse valor. Nós sabemos que as unidades de saúde ali vivem superlotadas, aquele espaço pode ser muito bem para fazer uma futura unidade de saúde, ou para outros fins que venha beneficiar a comunidade em si. Eu estou junto com o senhor, com os demais vereadores, que realmente pensa no benefício, na melhoria, naquilo que é importante para Curitiba. E abrir mão daquele terreno, com certeza aquilo ali não vai voltar para as mãos da prefeitura. Então, junto com os demais vereadores, eu vou votar contra esse projeto. Muito obrigado. Se possível, eu gostaria de uma parte, Marcos. Obrigado, mestre Pop. Na sequência, o vereador Bobato. Obrigado, vereador Marcos Vieira. Eu só queria, eu ia só fazer uma justificativa de voto, mas vou aproveitar o momento e vou acabar colocando meu posicionamento, antecipando meu voto, até para o pessoal ter noção por que eu estou votando dessa maneira. Eu vou me abster nessa votação, eu não fico em cima do muro, mas vou passar a minha impressão sobre essa situação. Então, respeito nossos moradores, nossos conterrâneos, por ser morador da região lá, mas não quero ser incoerente. Meu posicionamento seria votar pela permuta. Aí vocês vão dizer assim, poxa, você está votando contrário ao povo, como eu já escutei, como chegou a mensagem para mim aqui, como eu já fui questionado em diversas votações aqui que eu estou votando. Eu acredito na gestão do prefeito Rafael Greca, tenho algumas dificuldades, algumas situações pontuais, que eu tenho espaço para dialogar e debater. Isso é uma forma de falta de respeito, mas faz parte da democracia, quem não tem como contrapor, eu só queria passar minha posição. Então, vou me abster para não criar um clima político, porque isso é um clima político também. A comunidade cabe à comunidade se mobilizar, vir aqui, então eu não quero ser rotulado como contrário à população. Só quero deixar claro, se não acontecer essa permuta, se não acontecer nesse momento, então aquela área vai ficar como um passivo ambiental, porque ela é um passivo, a Petrobras teria que retirar o posto escola de lá, e teriam restrições ambientais para a implantação de qualquer outro equipamento, visto que também existe uma área, que é a área onde está a Vila Tecnológica, é uma área grande. Eu fiz um pedido de informações oficiais para a Prefeitura da Regional do Bairro Novo, para que seja especificado quais são as áreas que são públicas, pensando na cidade inteira. Deixar de fazer essa permuta nesse momento vai causar um prejuízo, então eu sou vereador de lá, vou me abster por um quesito político, para não criar esse rótulo que vocês acabam fazendo no jogo político. E respeito é do jogo, mas eu vou me abster por esse motivo. Tecnicamente, eu acho que teria que ser feita essa permuta, num determinado momento, se precisa dessa área, de uma nova área para instalação do equipamento público lá, a Prefeitura vai ter que viabilizar, inclusive com desapropriação. Se tiver um projeto de uma necessidade, a Prefeitura vai implantar. Só queria deixar claro esse ponto, eu ia só fazer uma justificativa do voto, mas a minha posição é nesse sentido. Obrigado, vereador Bobato. Só gostaria aqui, então, respondendo ao vereador Giovanni, foi aprovado aqui, por unanimidade dos vereadores, essa indicação, né, que sugeria a construção de um equipamento, de uma unidade de saúde nesse terreno, que tem a indicação fiscal número 81.847.001. Então, foi aprovado no dia 8 de novembro essa sugestão aqui pela Câmara. E hoje a gente vai estar colocando, né, o projeto, hoje esse mesmo terreno está sendo colocado para venda. Então, vereador professor Marcos, por gentileza. Vereador Rogério. Como o Giovanni Fernandes falou que essa pergunta seria decisiva para o voto dele, para mim também foi. Então, vou votar com Vossa Excelência. Obrigado, vereador Rogério. Então, só para
finalizando aqui, que o tempo já está se esgotando, Felipe Braga Cortes fez um questionamento. Então, vereador Felipe, talvez o vereador Goura, hoje deputado já eleito, talvez já colocou a situação que se encontra. Esse terreno ele está sendo permutado, o terreno do valor de 1.900.000, que já está abaixo do valor de comercialização da região, e ele ainda encontra como toda uma estrutura montada de um posto de combustível. E, pelos levantamentos, através do CNPJ e CPF, os compradores, os que estão adquirindo esse terreno, são donos dos postos de gasolina. Tem uma rede de postos de gasolina que são proprietários. Veja, Então, Marcos, só para... Eu acho que o que vem, o fato, é a compra do terreno em maio. Um terreno que poderia ter sido desapropriado, com certeza, pela prefeitura, já que teria interesse na questão da linha verde. É muito próximo, né, para fazer uma permuta. Está muito, ao meu ver, não deve acontecer essa permuta de maneira nenhuma. Muito obrigado. Obrigado. Então é isso aí, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Esse é o projeto que nós vamos votar agora dentro de alguns instantes. E eu peço que vocês façam uma reflexão, pensando sim, não no hoje, pensando na importância da linha verde, mas também pensando na população. 30 segundos. 30 segundos, Vossa Excelência. Pensando no futuro desses jovens adolescentes que hoje faltam espaço para sua ocupação. Então eu peço que votem contrário a esse projeto, uma vez que fui eleito para representar o povo, hoje faço aqui a defesa desse projeto, pensando principalmente na população que tanto carece de espaço público, e hoje, se isso acontecer, um dos últimos espaços que poderia ser construído um equipamento público está sendo entregue. Obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador... Continua em discussão. Continua em discussão. Vereador Tiago Ferro, na sequência, professor Josete. Quero discutir também, presidente. A senhora está inscrita, então, a partir de agora, vereadora. A senhora é a terceira. Vereador Tiago Ferro tem 15 minutos. Antes disso, fazer um registro. O senhor Giancarlo, diretor do Departamento de Patrimônio, está presente conosco. E a senhora Thaís Rodrigues também estão presentes no dia de hoje, acompanhando esta sessão. Sejam bem-vindos. Vereador Tiago Ferro. Obrigado, senhor presidente. Importante dizer que o processo de permuta para a finalização da linha verde passou por todas as comissões. Na Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, nós ouvimos os funcionários da Prefeitura, do IPUC, para tentar entender e compreender esse processo. Nós estamos falando de uma obra para toda a cidade, com mais de 10 anos, que é a linha verde. Nós não estamos aqui fazendo um jogo de beneficiar ou não um bairro, porque a linha verde, se nós fôssemos ponderar mesmo que o bairro Novo seja o bairro mais populoso da nossa cidade, nós estamos falando de toda a região norte, Santa Cândida, Bacaxeri, Bairro Alto, além da integração com a região metropolitana, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Colombo e tudo mais. Então, eu acho que essa avaliação, ela induz a um erro desnecessário. Estamos falando de 78 milhões de reais a fundo perdido. E, necessariamente, esse recurso precisa vir com a utilização desses terrenos que foram colocados em permuta. Bom, ao invés de ficar fazendo politicagem e, enfim, induzindo, eu acho que é importante dizer que existe um parecer jurídico que trouxe o processo pela Prefeitura da desapropriação versus alienação e daí a permuta. Nós estamos falando de R$1.575.000 e um retorno, na verdade, de R$375 para a Prefeitura, de imediato, para que a obra dê continuidade. Sabemos que o prefeito anunciou, junto com o ministro das Cidades, há 30 dias, a obra está em operação e toda Curitiba espera, depois de 10 anos, que a linha verde finalize rapidamente. Com relação ao instrumento, à ferramenta, à necessidade do bairro Novo, eu acho que nenhum vereador aqui se opõe
de que precise de áreas de esporte, de área cultural, e eu somo com vossas excelências, inclusive, para que a gente possa ir até o prefeito e pedir para que aquela população possa ser contemplada. Então, eu acho que fazer essa grande salada e tentar atrapalhar um processo que já está bem encaminhado, que é certo pelo duvidoso, é um erro. E o parlamento não está aqui para ficar no achismo. Então, dentro da condição técnica que nós temos de análise, passando pelas comissões e chegando ao plenário hoje, precisamos sim aprovar o mais rápido possível para que seja finalizado a linha verde. Agora, eu me comprometo, vereador Marcos, Silberto, o próprio Bobato, que fez uma defesa muito técnica, eu queria que o líder tivesse aqui, para que a gente pudesse buscar uma audiência com o prefeito e buscar sim esse instrumento ali para o bairro Novo, ou mais de um, para atender essa população, com mais efetividade. Quando os servidores da prefeitura vieram e falaram sobre a avaliação do terreno, onde tem lá um poço de gasolina, e vocês falaram muito aqui, eu achei interessante, né? Todo mundo fez a avaliação do terreno, dizendo que o terreno está muito abaixo. A grande diferença no valor do terreno, deputado Goura, e você que é conhecedor da área, é o impacto ambiental. Qualquer terreno que tem tanque de combustível, 4, 5 metros enterrado ali, ele tem o impacto ambiental que precisa ser avaliado. O que nós não temos no caso desse terreno. Então precisa ser feito um estudo para que de fato tenha o valor. E aí, vereador Bobato, quando o senhor fala se pode ou não pode, porque é por isso que eu estou falando que a gente está jogando em especulação aqui. Nós nem sabemos se pode ser utilizado para outra coisa aquele terreno, porque não existe um estudo. Não existe um estudo. Então, assim, jogar para a galera, igual vocês estão fazendo, é uma irresponsabilidade. Então, dentro do processo técnico, daquilo que passou pelas comissões, os senhores participaram desse processo, têm acesso à documentação. Agora, pode vir aqui, trazer a prova, dizer isso, dizer aquilo, e apresentar tecnicamente para os vereadores, e a gente pode mudar de opinião em relação à finalização da linha verde. Vereador Marcos. Obrigado, vereador, pela parte, mas só gostaria de deixar bem claro que eu não quis fazer uma salada quando eu apresentei. E também, acho que já é do seu conhecimento, eu dentro dessa casa eu procuro trabalhar ser o mais ponderado possível e não faço politicagem, né? E também não jogo para a galera. Eu sim trouxe aqui a defesa desse projeto, porque é uma demanda da população, do povo, e que é o povo que me legitimou para estar aqui nessa casa. Então, vendo a necessidade de se ter um equipamento público, porque eu trabalho com pessoas, entendeu? A minha vida toda, eu sempre estive com pessoas e conheço muito a realidade e vejo a carência. Agora, o que me parece, talvez, salada, é a maneira que está sendo conduzido o projeto. Né? O pessoal tem a informação no mês de maio, compra esse terreno, já sabia que a linha verde está há 10 anos, né, em processo de construção, eles adquirem em maio, entram em permuta no mês seguinte, e a gente vê toda a questão das avaliações, né? Os valores, eles não conferem com o que lá está sendo. E para finalizar... Vereador, alguma dessas avaliações que o senhor diz ter, o senhor está dizendo que tem essas avaliações, existe o estudo do impacto ambiental daquele terreno? O senhor disse que tem avaliações do terreno. A minha pergunta é, o senhor tem o impacto ambiental do terreno para dizer que ele vale mais ou menos? No meu entendimento, vereador, isso aí deveria constar no próprio projeto, quando veio para casa. Não, no projeto tem uma avaliação da prefeitura, e existe. A minha pergunta é outra. O senhor traz um outro valor que não é o apresentado pela prefeitura. Eu preciso fazer a avaliação dentro daquilo que nós temos documentalmente. A minha pergunta, o senhor tem uma avaliação com impacto ambiental que o senhor diz que é diferente do que está no projeto?
Esse estudo não existe tem. ele anexado o senhor no projeto. Tem, mas... então, não tendo impacto ambiental, o senhor tem a certeza de que lá poderia ser colocado algum equipamento? É isso que talvez seja a grande falha das comissões, né, nas avaliações. Porque deveria ter alguém das comissões que pudesse fazer essa avaliação, um profissional da área. Né? Eu acho que isso talvez é uma das grandes falhas. Para fazer o impacto ambiental, precisa contratar uma empresa específica e especializada nisso. Não estamos falando de uma assessoria da comissão, um técnico para isso. Até porque ninguém aqui teria capacidade para isso. A minha pergunta, a próxima pergunta. Não tendo impacto ambiental, é possível responder, vereador, se naquele terreno pode ser colocado um equipamento? Hoje nós não temos esse estudo. O estudo que nós temos é do impacto Por isso, social. eu, com todo respeito ao senhor, por isso que eu estou dizendo que o senhor está induzindo ao erro. E peço até perdão em relação a falar que foi uma grande salada. Me desculpa, eu respeito o senhor, mas de fato, nós não temos como fazer uma avaliação daquele terreno sem ter o impacto ambiental e dizer que lá pode ser colocado equipamento. Com todo o respeito, vereador, com todo respeito, sei da sua nobreza nesse parlamento, não quero desqualificar. Apenas o discurso, ele precisa ser ponderado, respeitoso, porque nós estamos fazendo uma avaliação, passou pelas comissões, eu, como presidente da Comissão de Economia, recebi os técnicos da Prefeitura, abri para questionamento, a professora Josete, que está falando e vai vir falar aqui depois, ela pôde questionar, assim como o professor Silberto questionou na comissão, depois o Goura também participou da reunião conjunta. Então, é só para esclarecimento. Uma coisa, você passou lá, tem a documentação? Não tem. E aqui diz outra situação, como se pudesse fazer o equipamento lá. O equipamento não pode ser feito antes de uma avaliação técnica, ambiental. Simples assim. Agora, me comprometo com os moradores que estão ali e aqui, pedindo, vereador, para que a gente de fato possa requerer à prefeitura um outro espaço. Eu acho que isso que é mais... E aí, líder, Pierre? Então, eu peço uma audiência com o prefeito, conduzido por Vossa Senhoria, para que possamos ir lá e defender a população que de fato precisa de esporte, precisa de cultura, precisa de fato dessas áreas, o bairro mais populoso da nossa cidade. Então, agradeço a compreensão, me desculpa se eu acabei passando, apenas queria pontuar tecnicamente. Espero que todo mundo possa ter um voto muito consciente. Obrigado. Continua em discussão. Para discutir, vereadora professora Josete. Senhor presidente e demais presentes, eu acredito que todos, quando são eleitos, têm a legitimidade de representar, seja segmentos, seja determinadas regiões da cidade, e merecem um respeito por isso. Então, quero fazer um desagravo aqui. O vereador Marcos Vieira sempre teve uma postura muito correta, muito ética, sempre com muita parcimônia, né, apontando as coisas e trazendo um debate sério aqui. Né? Então, parabéns pelo seu trabalho, vereador. E aí o senhor está demonstrando que o senhor tem compromisso com aqueles cidadãos e cidadãs que o elegeram. Eu gostaria de reforçar alguns pontos que já foram ditos, mas inclusive com mais dados aqui. Porque nós precisamos ter seriedade nas coisas que nós apontamos. Primeiro, os terrenos da linha verde, lá no Atuba, que interessam à prefeitura, por conta das obras da linha verde, que nós somos favoráveis, nós temos que concluir essas obras, temos que garantir que, de fato, né, nós tenhamos a linha verde funcionando, né, a todo vapor. Agora, como já foi dito, esses terrenos eles foram adquiridos pelos atuais permutantes em maio de 2018, em maio desse ano.
E eles estavam em processo de desapropriação desde 2014. Eu tenho em mãos aqui o decreto. Então, é importante ler o número do decreto. Decreto 1323. Declara de utilidade pública para fins de desapropriação os imóveis abaixo. Então, é um decreto assinado em 18 de dezembro de 2014. Então, já havia um processo de desapropriação daquelas áreas. E eu vou ler no artigo 1º, são várias matrículas, porque, óbvio, o decreto ele aborda também outros terrenos, mas vou ler as matrículas daqueles 3 terrenos do Atuba. Então, isso está no teor do artigo 1º. Ficam declarados de utilidade pública para fins de desapropriação os imóveis cadastrados na Prefeitura Municipal de Curitiba com as indicações fiscais, números. Então, são citados vários números que antecedem, e aí temos número de indicação fiscal 78.291.009.000, 78.291.005.00, 78.291.004.000. Então, essas são as indicações fiscais de um decreto assinado em dezembro de 2014, 18 de dezembro de 2014. Então, isso significa que a Prefeitura estava em processo de desapropriação daquelas áreas. Por que, de repente, não vai mais se desapropriar? E por que em maio de 2018, a compra desses terrenos por particulares? Uma pergunta aqui. Alguém aqui conhece pessoas que compram um terreno em processo de desapropriação? Acho que isso é muito raro. Muito raro. Até porque, muitas vezes, em processos de desapropriação, os terrenos são comprados com valores abaixo do mercado, muitas vezes. Então, normalmente não há interesse por empresas, por particulares, de comprar terrenos em processo de desapropriação. Acho que vamos fazer uma análise com todos os elementos necessários. Segundo, eu vou ler aqui, porque o que a gente traz aqui sempre é com dados. Ninguém aqui faz afirmações sem ter dados. E nós estamos debatendo sob o ponto de vista técnico, com elementos. Ninguém aqui está inventando dado. Carlos Schmidt, que é um dos proprietários daqueles 6 terrenos, ele é sócio proprietário do Alto Poço Curitibano, do Alto Poço Almirante Alexandrino Limitada, do Alto Poço Querubim Limitada, do Alto Poço Gaia Limitada, do Poço Avenida Brasília Limitada. Marcelo, que é um dos outros proprietários que compraram o terreno agora em 2018. Parque da Fonte Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Limitada, Gás Positivo Alto Poço de Gás Natural Limitada, Alto Poço Curitibano Limitada, Poço Nelville Limitada, Alto Poço Almirante Alexandrino Limitada, Poço Bétega Limitada, Alto Poço Porto Rico Limitada, Cruzeiro do Sul Poço de Serviço Limitada, Alto Poço Querubim Limitada, Alto Poço Gaia Limitada, Poço Avenida Brasília Limitada, Poço Santa Rosa Limitada, Comércio de Combustíveis Simomara Limitada. O outro adquirente dos 3 terrenos, Otacílio, também é proprietário de outros postos. Posto Canal Capital Verde Limitada, Alto Posto Porto Príncipe Limitada, Poço Nelville Limitada, Poço Octane Limitada, Poço Bétega Limitada, Alto Poço Porto Rico Limitada, Alto Poço São Michel Limitada, Comércio de Combustíveis Simomara Limitada. Podem conferir, gente. Só que nós fomos atrás dos dados, porque é muito duvidoso esse processo.
Então, será que essas pessoas que são proprietárias e são sócios de uma rede enorme de postos de combustível não tiveram alguma informação privilegiada? É uma pergunta. Os atuais proprietários dos terrenos na linha verde já haviam no passado manifestado interesse no terreno do Bairro Novo, ou sítio cercado, né, para ser mais exato. E agora eles estão envolvidos nesse processo de permuta. Bom, o laudo da avaliação da CAI dos 3 terrenos da linha verde, assinado em 25 de junho de 2018, atribui aos terrenos daquela área exatamente o mesmo valor pago em maio pelos atuais proprietários. Não é muita coincidência, a avaliação seria exatamente a mesma, o mesmo valor, não teve nem uns reaisinhos de diferença. Outra coisa, o laudo de avaliação da CAI, Comissão de Avaliação de Imóveis com relação ao terreno do Bairro Novo, não considerou as benfeitorias. Isso foi dito aqui já pelo vereador Marcos Vieira. Toda a estrutura de um posto de gasolina, que todos sabem que era um posto escola da Petrobras, um convênio que existia com o município de Curitiba. Bem, já houve manifestação de outros interessados na propriedade do Bairro Novo, pelo menos através de 2 procedimentos administrativos. Por que a Prefeitura não abriu, então, se nós estamos pensando naquilo que é benefício para a população e para o município? Por que a Prefeitura não abriu, então, uma licitação, um chamamento público? Por que definiu pela permuta? Esse é outro questionamento. Em que pese os atuais órgãos, a atual gestão do município, dizerem que não tem interesse nessa propriedade, como já foi dito aqui pelo vereador, já houve a manifestação da Secretaria Municipal de Saúde para a instalação de unidade de saúde naquela área, em 2013. Porque, como já foi dito, é um terreno de dimensões enormes e que é difícil encontrar terreno público naquela região com essas dimensões. Bem, outro aspecto. Além disso, tudo que o vereador Marcos já disse, nós temos aqui a presença da população da região que mora lá, e nós temos um abaixo-assinado da população com mais de 1.600 assinaturas. Então, fora o debate técnico, né, nós trazemos aqui uma vontade da população. E todo mundo sabe que aquela região carece de equipamentos públicos. Outro dado que é importante, né, e que nós precisamos trazer aqui, porque o que nos foi dito na Comissão de Economia, por representantes do Executivo, é que não se poderia perder o recurso para a obra da linha verde. A gente, de fato, não quer perder esse recurso. Só que nós temos aqui o termo de compromisso, que é o número com a Caixa Econômica, né? 43653477 de 2014, Ministérios da Cidade / Caixa. E temos um aditivo que foi assinado. Esse aditivo, esse termo aditivo, ele foi assinado em 11 de outubro de 2017. Vou ler só a cláusula 10ª desse termo aditivo. E é importante dizer, ele foi assinado pelo prefeito Rafael Greca. Acho que é importante dizer. Cláusula 16ª da vigência. A vigência desse termo de compromisso iniciar-se-á na data de sua assinatura, encerrando-se no dia 30 de junho de 2021, possibilitada sua prorrogação mediante aprovação do comprometente
quando da ocorrência de fato superveniente que impeça a consecução do objeto no prazo acordado. Então, além de ter sido prorrogado até 30 de junho de 2021, ainda a cláusula diz que pode ser prorrogado novamente. É óbvio que nós queremos que a obra da linha verde, ela termine o mais rápido possível, mas desde que não traga prejuízo para a população de Curitiba. Então, foi prorrogado até 2021. Não estamos vendo nenhuma ameaça de perda de recurso. Por isso, nós defendemos o processo de desapropriação. E eu acho importante dizer, porque quando o secretário de Finanças ele vem a essa casa, ele disse, nós tivemos superávit. Apresentou tabelas aqui. Então, uma das tabelas que trata das receitas tributárias do segundo quadrimestre, inclusive, aponta o aumento real, né, dessas receitas. Então, nós tivemos, de taxas, um aumento de 33,99%, do IRRF, do ISS, de 1,37%, do ITBI de 14,23% e do IPTU de 6,11%. Então, me diga, o município de Curitiba não tem nos cofres públicos R$1.555.000 para desapropriar aquela área do Atuba? Nós entendemos que há várias dúvidas nesse projeto. E não podemos aprová-lo sem que essas dúvidas sejam esclarecidas. Nós precisamos ter a clareza da necessidade daquele espaço para equipamentos públicos no Bairro Novo. Então, o município tem dinheiro para desapropriar. Nós temos aqui um decreto de 2014 que previa a desapropriação daquela área. E por que que agora, em maio de 2018, tudo mudou? Então, nós não estamos aqui usando de má fé, nem fazendo politicagem, e muito menos sendo irresponsáveis com a cidade. Nós estamos trazendo elementos muito consistentes de que houve, com fortes indícios, houve sim informação privilegiada para a aquisição daqueles terrenos do Atuba. Outra coisa. Vereadora, a senhora quer prorrogação de prazo? Quero. Mais 10 minutos, por favor. Vou colocar 15 minutos. A senhora usa o tempo que for necessário. Mas um aspecto que é importante nós tratarmos. Se de fato, como diz o município, há um impacto ambiental que impede a construção de qualquer equipamento público naquela área, deveria ter um relatório de impacto ambiental anexado ao projeto. Isso era tarefa do executivo, para realmente deixar claro que aquele terreno não poderia ser utilizado. Isso é obrigação do município. Não é do vereador Marcos Vieira. Até porque ele ia contratar empresas para fazer um relatório de impacto ambiental. Era ele que tinha que fazer isso? Me desculpe, que tem que fazer isso é o executivo. E além do mais, tem mais um elemento. E que mais uma vez eu reforço. Estou aqui diante dos membros da mesa executiva. Nós precisamos sim de técnicos nas comissões. Técnicos que tenham a condição de trazer elementos para que a gente possa fazer o debate dos projetos. Tanto em termos de avaliação de terrenos, como, inclusive, pelo menos apontar elementos importantes em relação ao impacto ambiental.
Na verdade, eu entendo que isso é prerrogativa do Executivo, mas se o Executivo não faz, minimamente nós tínhamos que ter técnicos para trazer esses dados aqui, né? Então, eu acredito que nós não podemos aprovar esse projeto. E até pediria para o Executivo retirar esse projeto para que possa esclarecer e trazer, sim, um relatório de impacto ambiental que realmente demonstre que aquela área não pode ser utilizada para construir equipamento público. Porque o que está demonstrado para nós é que ela é muito importante para essas pessoas, esses sócios de redes de pós-combustíveis que adquiriram a área no Atuba e que estão agora nesse processo de permuta com um terreno onde nós temos toda a estrutura pronta para funcionar um posto de gasolina. Inclusive, um esclarecimento que eu gostaria aqui do líder, do prefeito, nós tivemos lá na área e vimos um movimento de pessoas. Daí fomos perguntar, de pessoas lá dentro, limpando, e de segurança, fomos perguntar, vocês são da Prefeitura de Curitiba? Porque até onde eu sei, o terreno é da Prefeitura de Curitiba. Eles falaram, não. Nós somos de uma empresa privada, fomos contratados para fazer a segurança e a limpeza aqui. Então, antes de adquirir a área, eu quero saber, né? Óbvio, quando eu perguntei, mas quem contratou? Ah, a gente não pode responder isso e tal. Então, eu gostaria de saber, né? Quem é que contratou as seguranças e pessoas que estão fazendo a segurança, e sei lá, a limpeza, enfim, daquele terreno. Não é nenhuma empresa que presta serviço à prefeitura, porque eles falaram que disseram que não eram ligados à prefeitura. Se fosse uma empresa que presta serviço, entendo que eles deveriam ter dito isso. Então, tem muitas coisas nebulosas que a gente precisa esclarecer, né? Então, eu peço aqui, faço um pedido ao líder que retire esse projeto, que ele não seja votado, porque temos todos esses elementos para serem esclarecidos. E acredito que todos os vereadores que subiram essa tribuna, subiram para fazer um debate sério e subiram com a preocupação, né, de pensar naquilo que é positivo para o cidadão e para a cidadã de Curitiba. É disso que se trata. Obrigada. Vereadora, eu estou aguardando a vereadora Josete. Oi. Terminou? Pois não, vereador, terminei. Eu queria uma parte para colaborar com Vossa Excelência, ainda dá tempo. Pois não. Nós temos em Curitiba hoje mais de 40 postos de gasolina, que eram postos, e hoje aquela carcaça está lá, prejudicando a vida dos moradores no entorno deste posto. Eu poderia citar alguns aí. Por exemplo, Pedro Gusso. Temos o antigo posto Caiçara, que hoje a Petrobras paga o aluguel para este dono do imóvel, paga o aluguel para garantir o espaço, para garantir o ponto. Porque se aquele posto deixar de existir, eles não vão ter mais condições de construir outro naquele lugar, porque nós temos uma legislação que limita em 1 quilômetro, em linha reta, a instalação de postos de gasolina. Então, por aí a senhora veja o interesse deste ponto lá nesse lugar. Outra coisa, na Avenida Winston Churchill, existiam 2 postos. O posto Churchill, existia muito bom funcionamento, hoje não existe mais. Hoje, em cima deste, onde era o posto, está a Caixa Econômica Federal. Um pouquinho mais para cá, posto Avenida Winston Churchill com Hernani Guarito Cartacho, nós temos ali tínhamos o posto Petrobras. Hoje não existe mais. Hoje é o posto, hoje é o Banco Santander. Então, essa alegação de que não se pode, que tem que se esperar, de que a área é contaminada, eu conheço muito bem, porque eu trabalhei com um produto que descontamina a terra onde estes tambores estão instalados. Vossa Excelência tem toda a razão quando se preocupa. E eu concordo que este projeto, senhor presidente Serginho, devido à importância dele, devido a esse desequilíbrio de valores, deveria ser transferido, adiado.
para que fosse melhor discutido e que uma transação dessa não traga prejuízo para a cidade de Curitiba, principalmente para os moradores lá da Vila Cachoeira e região. Muito obrigado. Obrigada. Essa é a nossa preocupação também, vereador. Por isso, nós subimos aqui com documentos, com decretos, com termos aditivos de contrato. Nós temos responsabilidade sobre as coisas que a gente traz e aquilo que realmente é de interesse público. Uma parte bem rapidinho, Vossa Excelência. Pois não, vereador. Vossa Excelência, quando eu comentei se existia algum projeto protocolado pela Vossa Excelência Marcos Vieira ou não, ele foi claro que foi, e falou que foi, e protocolou no dia 13 de novembro de 2018. E o projeto de desapropriação da Prefeitura, ele vem na data de 12 de 9 de 2018. Então, só queria deixar esse detalhe até para o meu amigo Rogério Campos, que fez esse questionamento. A senhora me permite, vereadora? Pois não, vereador. Me dá um nó na cabeça quando o vereador Giovanni Fernandes fala 13 de novembro, sendo que não é essa data que ele mostrou. Vereador, eu acho que o senhor tem que mostrar ali corretamente, conforme o senhor mostrou na sala. Se ele tivesse feito hoje, de manhã antes da sessão, já era antes do debate. De qualquer forma, vereador, já encerrou a sua intervenção? Bem, vereador Rogério, eu só gostaria de reforçar, o senhor já encerrou a sua intervenção? Eu só gostaria de reforçar o decreto 13/23, né, que declarava de utilidade pública aqueles 3 terrenos na região do Atuba, e que é de 18 de dezembro de 2014. Então, se já tinha um processo de desapropriação, o que nós não entendemos é porque, em 2018, né, de um processo de permuta que ignora aquilo que já vinha sendo encaminhado pelo município, né, e todos esses dados que já foram trazidos aqui. Então, há muitas dúvidas, né, e por isso nós somos contrários a esse projeto, e mais uma vez solicitamos ao líder do prefeito ou ao vice-líder que o projeto seja retirado. E eu acho que, no mínimo, para ele voltar, nós temos que ter um relatório de impacto ambiental que, de fato, comprove a inviabilidade da utilização daquele terreno para a construção de equipamentos Só uma parte, públicos. vereadora. Pois não, vereador Moura. Isso aí. Eu queria reforçar o pedido da população, que foi um pedido, um encaminhamento no meu voto na Comissão de Urbanismo, que nós fizéssemos uma audiência pública pela Comissão de Urbanismo, justamente por a gente estar vendo a complexidade da matéria, a gente está vendo que o vereador Thiago Ferro falou do estudo de impacto ambiental, é importante para subsidiar os argumentos e a discussão. Então, a nossa sugestão na Comissão de Urbanismo, o meu voto foi vencido, era que a gente fizesse uma audiência pública para esclarecimentos necessários. Então, eu faço também, reforço o coro aqui, para que o projeto não seja votado agora, que a gente possa, seja retirado, adiado, mas que a gente tenha mais argumentos para termos uma decisão séria aqui, que de forma alguma prejudique a população e prejudique os cofres públicos. A gente sabe, a senhora expôs muito bem aqui, as possibilidades de outras formas, como a desapropriação para a resolução do terreno. No meu voto constava, ainda consta, o decreto mencionado aqui, que torna a utilidade pública os terrenos do Atuba. Então, foi muito falado, tem R$1,5 milhão nos cofres públicos, que se desaproprie, conclua-se as obras da linha verde e a gente estude da melhor maneira possível o que pode ser feito no terreno do sítio cercado. Se ele vai ser vendido, então que seja vendido mediante uma licitação, com transparência, com todos os processos necessários, um leilão aberto e transparente. Se ele vai ser mantido pela municipalidade, então que ele também corresponda a esses anseios. Agora, o vereador Marcos colocou, e eu quero reforçar aqui, a fala empresta o jornal, vereador, novamente, da secretária da Saúde,
dizendo agora, recentemente, que a prefeitura, entre aspas, citação, a prefeitura hoje não tem terrenos públicos e comprar um novo local é muito demorado e oneroso. Então a secretária acho que está desconhecendo a existência deste terreno. Mas mesmo assim, a gente tem uma manifestação de desinteresse por parte da Secretaria de Saúde em implantação da unidade Salvador Allende 2. Então, acho que uma audiência pública seria o mais sensato, seria o Poder Legislativo fazendo, de fato, o papel de defender os interesses da população. Obrigada, vereador. Então, seria isso, e finalizo aqui fazendo essa solicitação, pedindo para que o Executivo retire da pauta esse projeto e a gente possa fazer um amplo debate, com transparência, envolvendo toda a população de Curitiba. Acho que todo mundo quer a finalização da obra da linha verde, mas nós também queremos, né, a garantia de equipamentos públicos, e é importante lembrar, né, que esse é um terreno de dimensões que não se tem, né, naquela região ali do sítio cercado, e a gente precisa garantir o atendimento em todas as situações para a população. Obrigada. Senhor presidente. Vereadora Noemi Rocha. Senhor presidente, eu vou pedir mais 30 minutos de prorrogação da sessão. Mais 1 hora. Requerimento? Já pediu? Caminha. Caminha requerimento, vereador. Gostaria de pedir mais 1 hora de prorrogamento da sessão. Perfeito. Vereador Pia Petruzzello solicita prorrogação de sessão por mais 60 minutos. Eu coloco em deliberação do plenário. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Com a palavra, vereadora Noemi Rocha. Muito obrigada, senhor presidente, vereadores e vereadoras. Projetos de permuta nessa casa é quase que normal. Mas um projeto de permuta neste porte, com todo respeito, vereadores, é preocupante. Tem 2 interesses aqui, interesse público e interesse privado. Não dá para negar, com todas as informações que nós recebemos aqui, que não há um jogo de interesse nessa questão. É muita coincidência os donos de postos de combustíveis ir lá na linha verde comprar imóveis que já estavam em desapropriação desde 2014, é muita coincidência eles adquirirem esse imóvel com permuta desses outros. Eles têm, sim, informação privilegiada. E não é possível que o Ministério Público não esteja observando uma questão dessa depois desse debate. Há um interesse privado? Há. E o vereador Marcos veio aqui porque ele representa essa população. Agora, questionar o vereador Marcos se tem impacto ambiental é a prefeitura que tem que fazer. É uma prerrogativa da prefeitura. E se foi autorizado colocar um posto de combustível lá, qual que é o problema de ser autorizado colocar uma unidade de saúde? Então, caros vereadores, o que a gente vê aqui é um interesse privado nesta permuta. Como negar que a população está aqui dizendo não queremos? A iniciativa privada diz eu quero. Para quem a gente vai votar? Para quem a gente vai aliar essa votação? Nós vamos ouvir a iniciativa privada ou vamos ouvir a iniciativa popular? Que está aqui, dizendo, nós queremos esse espaço para nós. Com detalhe, caros vereadores, a cidade de Curitiba, ela está crescendo, não decrescendo. A cidade de Curitiba, ali no sítio cercado, já foi provado aqui que as unidades de saúde estão acima da sua composição, acima da sua participação, acima do que ela pode oferecer. A cidade de Curitiba, incluindo o sítio cercado, está crescendo, não decrescendo. Se estivesse decrescendo, poderia doar ou permutar a iniciativa privada. Mas não é essa a verdade. Esse é um espaço da população e essa população está dizendo, não
queremos a permuta. E aí trazemos a essa casa a forma, o jogo de interesse da iniciativa privada, comprando esses lotes para fazer a permuta. Veio aqui o rapaz da prefeitura dizendo que nós... Eu perguntei para eles, tem plano B? Não, não temos plano B. Por que teria um plano B? Caros vereadores, nós temos 2 motivos de votação nessa casa. Nós vamos votar pela iniciativa pública ou pela iniciativa privada. Não tem como votação contrária. Nós precisamos, com muita responsabilidade, definir isso. Ou votaremos... a informação que a vereadora professora Josete traz aqui. Já tem gente da iniciativa privada no espaço público tomando conta. É muito sério isso, gente. É muito sério. Vocês são da prefeitura? Não, nós somos da iniciativa privada, do dono do posto, que já estamos aqui cuidando, fazendo a segurança. Como assim, se não foi nem a votação, o projeto? Estão contando que os vereadores vão votar? Estão contando já com que os vereadores vão aprovar nessa casa? E aí, essa é a Casa do Povo, a gente traz, o Marcos trouxe a iniciativa popular aqui, que está dizendo, não só pessoalmente, mas numa lista, no abaixo-assinado, de pessoas que disseram, nós queremos esse imóvel aqui, nós queremos melhoria para a nossa população, e é legítima essa solicitação da população, é legítima, e este prefeito... Ele tem que legislar a longo prazo, não é a pequeno prazo. Ah, mas se um dia a prefeitura quiser, aí ela compra de novo. Por quê? Para quê? Se nós temos já no capital um imóvel que pode sim ser oferecido à população. Nós ouvimos aqui a secretária de saúde dizendo, não temos imóveis, queríamos muito construir unidades de saúde, UPAs, mas olha, não temos imóveis públicos. Como não tem? Tem este. Quase 4 mil metros quadrados, que pode sim fazer ali um clube da gente, uma creche do vovô, viu, vereadora? Uma casa de recuperação para dependência química, uma unidade de saúde. Pode fazer ali várias ações com dinheiro do governo federal. A prefeitura não tem dinheiro. Tem projetos do governo federal, que pode ser implantado no município de Curitiba, em especial no sítio cercado. Então, volto a afirmar, caros vereadores, permuta nessa casa sempre vem em votação, mas desta forma é preocupante. Desta forma que veio, com tudo aquilo que nós já mostramos a vocês, e é interessante que a iniciativa privada não se preocupou em comprar os lotes lá da linha verde, agora em 2018. Por que eles não se preocuparam? Eles arriscariam dinheiro, arriscariam o seu lucro, arriscariam o seu investimento para ficar lá com o lote? Claro que não, estava tudo já condensado, amarrado. Pelo que a gente vê, estava acertado já. Nós temos a maioria na Câmara, vamos colocar em votação, vai passar e ponto final. Caros vereadores, a nossa preocupação aqui nessa casa é que nós, primeiro, representamos a população de Curitiba. Dentro dessa população, tem a iniciativa privada. Mas não podemos votar favorável à iniciativa privada em detrimento à população do sítio cercado. Não podemos. A análise criteriosa aqui é que a população tem maior direito de ter ali, na sua região, equipamentos públicos. Não precisa ser agora, mas vamos já pensar em equipamentos públicos para aquela região. Volto a afirmar, a cidade não está decrescendo, está crescendo. E é notório que vai precisar, sim, de equipamentos públicos para a população do sítio cercado. Então, caros vereadores, eu venho aqui também pedir ao líder do prefeito, ao vice-líder do prefeito, que retire esse projeto de pauta, que vamos avaliar com critério, vamos nos informar em relação à participação, a esse interesse, esse jogo de interesse imobiliário, vamos verificar também a participação, verificar quem é que está cuidando do imóvel, sendo que o imóvel é de Curitiba, é do município de Curitiba e há uma iniciativa privada lá dentro. Isso é usar um equipamento público que não é dele.
Como é que pode uma iniciativa privada estar ocupando um bem público sem ser dele? Na garantia de que vai passar nessa casa, é muito sério. Então, solicitamos a retirada desse projeto. Eu sei que a população pede a mesma coisa, a retirada. Somos contra a permuta deste terreno. Não tem mais clareza do que isso. E nós, vereadores, que representamos uma população, representamos a população e não o prefeito dessa cidade, e não a iniciativa privada, queremos sim a retirada desse projeto, ou votaremos contrário no formato que está esse projeto e da forma que ele foi exposto aqui nessa casa. Muito obrigada. Continua em discussão. Para discutir, vereador Felipe Braga Cortes. Concedemos a palavra por 15 minutos. Eu vou falar bem pouco. Eu acho que pelo quadro, como se apresenta, pelas dúvidas, que são dúvidas sérias e graves, porque, afinal de contas, o terreno, pela avaliação feita aqui, pela mensagem 38, o terreno, o posto de gasolina que está no terreno, ele fica, não sei se a palavra é essa, como passivo ambiental, sei lá, ele não é contabilizado no valor da área. Sendo assim, a empresa, pelo que demonstra a empresa que está fazendo a permuta, ela tem uma quantidade enorme de postos de gasolina, e, evidentemente, aquela construção que está lá, tanques e toda a construção do posto de gasolina, que até então era um convênio com a prefeitura, vai se manter e ele vai receber aquela área construída para fazer um posto de gasolina. Então, dentro disso, sem contar, que eu acho que é mais importante do que isso, é voltar na questão da desapropriação. Se já tinha um decreto desapropriando, é porque em 2014 existia, como todos sabemos, a ideia de finalizar a linha verde. Então, aquele terreno, eu sei que o pessoal da CAI está aqui, aquele terreno, ele já era visualizado pela prefeitura com a possível desapropriação. Então, acho que aquele terreno ele deveria estar já reservado, não para uma venda, não sei, acredito que como foi feita a venda, quer dizer, foi comprado em 2018, eu não sei se aquele terreno ficou reservado ou não. A princípio, eu acredito que ele não estava reservado, tanto que saiu à venda em 2018. Mas, se já existia um decreto do município que falava que aquele terreno teria que ser desapropriado por interesse público, é isso? Aquilo lá é interesse público. Então, teria que ser mantido agora uma desapropriação por interesse público, já que houve interesse público no passado, em 2014. Né? Essa é a dúvida que a gente tem relacionada a isso. E aí, não precisaria fazer a permuta. E se aquele terreno é do município, e você tem um posto de gasolina em cima, o que o vereador Tiago Ferro fala da questão ambiental, eu acredito que você tem uma licença ambiental que é extremamente complexa para ser retirada na prefeitura, é uma licença ambiental para um posto de gasolina. Então, acredito que, se existe um posto de gasolina lá, dos comércios que a gente vê que tem necessidade de um critério extremamente rígido na relação a um alvará, é de um posto de gasolina. Então, eu vejo assim, mesmo que tenha passado nas comissões e tenha tido todas essas discussões, cabe, sim, um pedido de retirada do projeto para não se votar da maneira que está aqui, porque existe a condição das famílias, dos moradores, Uma parte, por favor. Dos moradores da região, com assinatura de 2.000 assinaturas, que são contra, né, a realização dessa permuta. Existe essa dúvida relacionada, já que existia um pedido de desapropriação.
Em 2014, quer dizer, se existia em 2014 um pedido de desapropriação, é porque existia interesse do município em função da linha verde. Não sei o porquê que o pedido de desapropriação ou não foi feito, na realidade ele não foi executado, mas por que aquele imóvel, como tantos outros imóveis na cidade de Curitiba, quando você tem interesse público, deixa ser reservado, e aquela indicação fiscal, ela passa a ser bloqueada. Acredito que deveria ter sido feita assim. Aquela indicação fiscal deveria ter sido bloqueada, o imóvel não deveria ter sido vendido, já que foi em 2018, segundo o que o vereador Marcos relatou aqui, 2018, né? A venda. Aí é um pedido, eu não sei se o vereador Marcos fez, se Vossa Excelência fez um pedido de informações à Prefeitura, nessa questão. Se já houve um pedido de desapropriação, em 2014, o vereador José está com o documento ali. Nesse período de 2014 e 2018, 4 anos, se esse imóvel ficou bloqueado, como é feito em vários imóveis da cidade de Curitiba. Se esse imóvel ficou bloqueado, por quanto tempo ele ficou bloqueado? Se ele ficou. Se ele ficou, por quanto tempo? E por que ele foi desbloqueado? Por que foi permitida a venda desse imóvel? Do proprietário, do proprietário antes de 2018. Essa é uma dúvida, professor Euler, que fica. Porque quando você pega uma matrícula, uma indicação fiscal, e esse imóvel está bloqueado por interesse público, não tem jeito, não se vende. E o proprietário do imóvel pode entrar até na justiça, até requerendo a desapropriação, então já que eu não posso usar, eu preciso vender, então que se desapropria. Eu acho que essa questão ela tem que ser mais aprofundada nessa questão. Até eu deixo uma parte, se for o caso do Marcos Vieira, para ver se no seu pedido de informação junto à Prefeitura, houve esse questionamento se esse imóvel estava bloqueado ou não antes de 2018. Eu passo a parte ao vereador professor Euler. Obrigado, vereador Felipe Braga Cortes. Bom, todos sabemos aqui que um dos papéis principais, se não realmente o principal dos vereadores, é a questão da fiscalização. E creio que seja parte do que estejamos fazendo hoje aqui. Parabéns ao vereador Marcos Vieira por trazer a questão, por mobilizar as pessoas. Parabéns à professora Josete por também levantar questões que geram dúvidas. E à medida que há alguma dúvida, não é o momento adequado para se votar o projeto. À medida que as pessoas não têm certeza daquilo que está acontecendo, a votação nesse momento não é adequada. Eu vou lembrar o senhor um caso muito mais simples do que esse e que foi pedido o adiamento. Nosso projeto do óleo. Era um projeto infinitamente mais simples, um projeto em que não havia dúvida que só iria beneficiar as pessoas e pediram 10, 20, depois 40 sessões de adiamento, porque achavam que tinha que ter uma discussão mais aprofundada. Agora a gente chega num projeto em que há uma série de dúvidas, suspeita inclusive de favorecimento de pessoas da iniciativa privada. Não estou falando que existe, mas há uma suspeita. Não, eu suspeito, a José suspeita, outros suspeitam. À medida que algum suspeite aqui, pronto, basta para que o trabalho de fiscalização do vereador seja respeitado. Então, havendo qualquer tipo de suspeita, não é o momento adequado para a votação. Se vai haver a retirada, e me parece que não há vontade do Executivo nisso, mas que haja pelo menos o adiamento, para que a gente possa discutir melhor o projeto e entender. Tomara que a gente averigue e fale, não, realmente não há nada da iniciativa privada, havendo a prevalência do interesse da iniciativa privada. Tomara que não. E aí a gente vota com o máximo de tranquilidade. Não há crime, mas a prevalência é sempre do interesse público. E isso é um dos princípios do direito, a prevalência do interesse público. E é aquilo que a gente tem que votar aqui. A gente não está aqui para defender a iniciativa privada, a gente está aqui para defender o interesse público. Então, eu penso que o adiamento do projeto seria algo adequado para que houvesse discussão. E se futuramente houver um consenso de que está tudo certo, ótimo. Como outras permutas nós já votamos a favor, votaremos novamente.
né? Se tiver tudo certo, não há problema algum. Agora, havendo desconfiança, me parece um momento inadequado. Eu acho que é dessa forma, e não é uma questão de o interesse público, é só o interesse público da linha verde. Tem o interesse público, sim, dos moradores que moram lá, tantos que eles não estariam aqui. E essa questão da iniciativa privada, conhecendo ou não quem é o empresário, deixa de conhecer, que a gente conhece um monte de gente, eu, sinceramente, falo aqui em público, não sei se conheço ou deixo de conhecer, mas conhecendo ou não o empresário ou os empresários, ou seja, quem está tratando com o poder público, muitas vezes, vereador professor Euler, a gente tem que ficar isento, né? Que não é o meu caso aqui. Pelo menos eu nunca fui procurado por ninguém da iniciativa privada, no caso dos donos desse posto de gasolina. Se tivesse, e evidentemente fosse uma pessoa conhecida e tivesse nesse debate que a gente está aqui agora, eu ia me tornar isento, não sei se a palavra certa é isento, isento acho que não é a palavra certa, mas abster, né, da votação, porque realmente envolve cifras que são cifras de dinheiro público, né? Tem um retorno de 300 mil, mas tem uma questão que eu acho que é fundamental, duas, que eu levanto aqui. Uma, é ficar... Eu sei que o pessoal, infelizmente, eles não podem falar aqui, são nossos amigos, a gente conhece, do ACAI, para ter a informação nossa do seguinte sentido. Uma, se esse terreno entrou para um processo de desapropriação, naturalmente ele ficou restrito para venda, por um período. Eu digo por um período porque em 2018 ele foi vendido. Então, ele estava reservado com interesse público e deixou de estar. Se o decreto que a vereadora Josete apresentou for verdadeiro de 2014, que está na mesa dela. Então, essa é uma questão que fica aqui um questionamento. Como eu disse, infelizmente, acho que o líder do prefeito vem aqui, ele pode talvez fazer essa resposta, porque o ideal seria eles que estão aqui, que são nossos amigos da Secretaria de Administração, pudessem interagir agora. Eu sei que eles interagiram na comissão. Então, se houve esse decreto e se esse terreno ficou por um tempo restrito para venda. E a outra situação é a situação do posto. Existe um posto de gasolina construído que tem um valor de mercado, principalmente para quem vai comprar, que são, no caso, donos de um posto de gasolina. Então, essa venda meio casada, que é o que aparenta aí, ela cria um conflito nosso de ideias, de pensamento, de visão de quem está morando lá, mas nós aqui muito mais do que só quem está morando lá, que são as pessoas importantes, sim, mas é importante saber se esse negócio, essa transação está correta. Se não seria melhor voltar com um decreto de desapropriação, por interesse público, se deposita o dinheiro, se o proprietário não aceita o valor, vai-se na justiça. Foi feita uma desapropriação para fazer o estádio da Arena da Baixada, com interesse público, que é discutível. E por que não fazer uma desapropriação num terreno que tem interesse público da linha verde, uma forma transparente, e não precisaria fazer essa permuta da forma que está fazendo. Valor, 1 milhão e pouco, não vejo como dificuldade do município de fazer uma desapropriação da forma legal que é feita. Então, pedimos novamente que se adie o projeto e o adiamento que sirva, se porventura o líder do prefeito puder explicar, eu acho que essa questão da desapropriação, se estava restrito o terreno por um período em função daquela desapropriação, ou por que foi liberado, vamos dizer, o terreno para venda. Se esse terreno estava bloqueado, o vereador Sabino sabe muito bem, o terreno pode ser, com interesse público, bloqueado por anos, por interesse da administração, até que se resolva a situação, e daí sim, o terreno não teria sido comprado por esse grupo que tem interesses na área de postos de gasolina. Muito obrigado. Continua em discussão. Só para encaminhar. Para formalizar o requerimento, senhor presidente. Para formular requerimento, antes, vereador Marcos Vieira.
Senhor presidente, acompanhando o regimento, uma vez que já foi debatido por 5 vereadores, eu gostaria de solicitar a retirada desse projeto. Solicitar ao executivo, o líder do prefeito, que possa retirar esse projeto. Vereador, na verdade, o senhor está encaminhando o requerimento pela retirada. Como é uma matéria que o autor tem que retirar, só para esclarecer Vossa Excelência que não é possível a retirada do projeto. Nós estamos ainda em processo agora de discussão, encerrada a discussão e votação. Vai encaminhar agora. Para encaminhar. Então, processo de encaminhamento. Pode, adiamento sim. Vereador Pia, 5 minutos. Bom dia a todos. Bom, só alguns esclarecimentos. Essa é a 5ª vez que o pessoal da CAI, da Secretaria de Patrimônio, Giancarlo, vem aqui a essa casa prestar os devidos esclarecimentos. Então, outra coisa, vereador Felipe Braga Cortes, quero cumprimentar também o pessoal do Sítio Cercado, Bairro Novo. Não existe mais na legislação bloqueio, isso mudou, chama-se alerta. Então fica com o alerta, se não há interesse, ele vem, qualquer um pode participar. Então não existe isso que o senhor disse como alerta. Tá? Isso não existe mais. Sei que o senhor está aqui na casa há bastante tempo e talvez pode estar se confundindo com algo do passado, então hoje a nova legislação não existe mais. Com relação à permuta, vou explicar inclusive a Vossa Excelência, permuta em dinheiro também é forma de desapropriação. Não há nenhum tipo de irregularidade. O interesse público pode ser debatido de diversas formas, como, por exemplo, eu alegar aqui que a Prefeitura de Curitiba vai ter um passivo de R$1.555.000 na manutenção desse terreno, por exemplo, e também, no caso da desapropriação. Ou seja, a Prefeitura poderia ter um terreno ali, ficar parado e ter que pagar ainda por aquilo, como fez na Arena da Baixada. A Prefeitura fez isso na Arena da Baixada. A Prefeitura teve que indenizar. A Prefeitura tirou do bolso, a Prefeitura pagou. Esse é um caso tão emblemático que a Prefeitura, inclusive, não está pagando absolutamente nada. Ela está recebendo interesse público real, objetivo, absoluto. E nós temos servidores tão qualificados que fizeram um rito processual absolutamente capaz, que nós não podemos pôr em dúvida nenhum tipo de legitimação desse processo. A questão do sítio cercado, se quiserem debater controle e equipamento urbano, vamos debater juntos, e sou um, assim como o vereador Hélio e tantos outros que aqui estão, vamos debater manutenção e novos equipamentos públicos. Outra coisa, se há lá na região uma questão de um posto de gasolina e o fulano que está comprando é dono de posto de gasolina ou do supermercado, ele vai ter que tirar suas licenças novamente. O que está aparecendo aqui, o que Vossa Excelência disse, que está se dando de presente algo para alguém, o que não é verdade, porque a pessoa vai ter que fazer todo o processo de alvará, todo o processo de legitimação, todo o processo de licença ambiental. É a construção, vereador Pinheiro. E a construção também, não tem problema nenhum. Então, outra coisa, foi atendido a Lei 866, nos seus mais absolutos artigos, na sua mais absoluta proforme. E se eu tivesse medo de grito, eu não tinha votado o plano de recuperação. Então eu quero dizer a Vossa Excelência, com toda forma, vamos encaminhar pela voto favorável. É um bom projeto para a cidade, está lá um equipamento que vai ser invadido, aí sim vai virar um mocó de droga, como nós temos milhares de mocós aqui na cidade de Curitiba, como nós temos milhares de drogados na cidade de Curitiba, problemas, pessoas que com drogadição, alcoolismo, etc. E não é isso que nós queremos. Então eu quero aqui, inclusive, parabenizar a Prefeitura de Curitiba, mais uma vez, com um projeto sério como esse, porque nós estamos dando vida ao equipamento. E outra coisa, se ele vai construir um supermercado lá, vai gerar emprego e renda. Se vai construir um posto de gasolina, vai gerar emprego e renda. Se ele vai construir qualquer coisa que vai lá, vai gerar emprego e renda. Vossa Excelência... Eu só peço aos convidados o silêncio, por gentileza, para dar espaço. Mais de perto, para você ouvir. Então assim, aliás... então era esse o encaminhamento, eu não tenho mais nada a dizer, só pedir o voto favorável a esse importante projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeito. Para formalizar o requerimento, senhor presidente.
Vereador Marcos Vieira. Eu solicito o adiamento da votação desse projeto por 10 sessões. Tá. Então o vereador não está pedindo a retirada do projeto. Agora o vereador O adiamento. solicita o adiamento. Eu tenho que colocar para que o plenário delibere. Eu solicito antes do adiamento a verificação de quórum, senhor presidente. Então, de imediato. Vereadores, registrem suas presenças. Senhor presidente. Na sequência eu coloco, vereador, para deliberação. Eu entendi. Vereadores, registrem suas presenças. Rechamada, vereadora Julieta, por gentileza. Rechamada. Bruno Pessutti, ausente. Dr. Volmir, ausente. Maurinácio, ausente. Oscalino do Povo, ausente. Zezinho do Sabará, ausente. 33 presentes, senhor presidente. 33 presentes, 5 ausentes, portanto, acordo para deliberarmos os trabalhos. Eu vou colocar para a deliberação do plenário o requerimento do vereador Marcos Vieira. No primeiro momento, ele solicitou a retirada, mas como não é possível regimentalmente, o vereador reformulou o pedido, pedindo adiamento. Vereadores favoráveis ao adiamento desta matéria por 10 sessões, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Só tem que fazer a contagem. Vereadora Julieta, contagem, por gentileza. Vereadores, permaneçam como estão. Portanto, não foi possível o adiamento. Passamos à votação do projeto. Em votação, vereadores se manifestem pelo voto. Orientação, voto mais, senhor Votando. presidente. Orientação, voto Só menos. peço aos manifestantes que não batam no vidro, por gentileza. É patrimônio público. Orientação, Obrigado. voto menos. Orientação, voto mais. Orientação, voto menos. Em processo de votação. Encerrada a votação. Só peço, por gentileza, obrigado, eu agradeço. 30 vereadores votaram, sendo que 20 com a expressão sim, 9 vereadores votaram não, uma abstenção, portanto, aprovado em primeiro turno. Agora, colocaremos em discussão a emenda supressiva. Em votação. Em votação. Para justificar o voto, senhor presidente. Na sequência, vereador, nós estamos em processo de votação a emenda supressiva. Eu só peço aos vereadores que estão em plenário que têm que se manifestar. Ou abstenção, favorável ou contrário, vereadores. Por gentileza, é regimental. Vereadores favoráveis têm que se manifestar. As emendas são todas elas voto mais. Emenda supressiva, iniciativa vereador Pia Petruzzello, 3313. Em votação. A indicação é para se abster. Encerrada a votação. 31 vereadores votaram, 22 com a expressão sim, 6 votos contrários e 3 votos de abstenções. Então, portanto, aprovada a emenda. Próxima, emenda modificativa 3477, iniciativa vereador Pia Petruzzello. Em votação.
Essas emendas foram lidas junto com o projeto. Presidente, Sua Excelência falou que a iniciativa do vereador Pier Petruzzello, lá no painel, está do prefeito. Não, a emenda, vereador, ao projeto. A emenda é a iniciativa do vereador. Emenda modificativa. 3477. Encerrada a votação. Encerrada a votação. Só um minutinho, só um minutinho. Encerrada a votação. 30 vereadores votaram 20, sendo 20 com a expressão sim, 5 votos contrários e 5 abstenções. Portanto, aprovada a emenda.